Todo dia vemos notícias na internet. Todo dia nos deslumbramos com notícias absurdas. Mas você já usou a Deep Web? Eu tenho certeza que a maioria já usou o Tor. Mas como era a Deep Web antes dela ser popular? Por que alguém criaria uma rede que possibilitaria o acesso sem censura à internet? Quando ouvimos falar em Deep Web, geralmente pensamos em mercados ilegais e histórias assustadoras. A ideia de uma rede sem censura e descentralizada era mais sobre ter liberdade e proteger a privacidade de seus usuários. O oposto da ideia de que hoje temos sobre ela. Além de permitir que pessoas com acesso restritivo à internet em países ditatoriais pudessem usar ela da forma que nós usamos normalmente. Mas no início dos anos 2000, o medo era de que grandes empresas e governos tivessem acesso aos nossos dados. Algo que é comum hoje em dia, mas que antigamente era uma previsão feita pelos cypherpunks, que foram importantes para ideias que hoje são concretizadas na Darknet que vemos atualmente. A Freenet foi uma das primeiras redes anônimas e descentralizadas criadas especificamente para resistir à censura. Se você não tem o que derrubar, não tem como censurar. Em resumo, essa frase diz sobre a descentralização de redes. Se você não tem uma rede única de conexão e esses arquivos não estão com uma pessoa ou site específico, você não pode censurar o que será disponibilizado por diversos usuários em uma rede. Essa era a ideia da Freenet, software de Ian Clarke. Bom, eu vou começar pela parte interessante agora, que é explorar os sites que tem dentro da Freenet. A gente não chama os sites da Freenet de sites, a gente chama eles de free sites. E esses free sites são dentro da Freenet, que é o software em si, que é um software que disponibiliza a gente a ter o acesso à Darknet, como chamamos. E dentro disso a gente usa a Freenet, que é um serviço. Assim como na rede Onion e Tor, todos os links da Freenet eles são criptografados. Existem 3 tipos de criptografia. Se você reparar nos links, todos eles começam com alguma dessas siglas. O CHK serve para uma chave de criptografia gerada a partir do próprio conteúdo do arquivo. Ela serve para baixar vídeos. A USK aponta automaticamente para a versão mais recente de um conteúdo. Elas são atualizáveis SSK, que permite que uma pessoa publique várias versões de conteúdo em um mesmo espaço. Os usuários podem atualizar o conteúdo mantendo o mesmo endereço base. Ela permite publicar e atualizar o conteúdo assinado pelo autor. Bom, aqui é um site de um jogo, basicamente, e é um jogo de comédia e aventura. Eu acho que é mais 18, provavelmente, né? Eu já achei outros jogos aqui, inclusive eu baixei um jogo daqui, que tem o Sony. O que é o Sony? É uma rede social dentro da Freenet. Como você pode ler, ele se conecta com outros usuários a partir do seu Node-REF, que é o seu nó de referência. Significa basicamente o seu endereço. Isso você compartilha com pessoas confiáveis. Uma rede social dentro da Freenet. Existe também o Frost, inclusive, que é um sistema de mensagens que ele funciona dentro de boards e é interessante, sim. Esse daqui é o Frost, que basicamente parece um e-mail, né? É um sistema de mensagens, um software de mensagens. Eu não tenho muito o que falar daqui dele. Tudo que tem aqui é pessoal falando de privacidade. Tem esse usuário aqui que é conhecido no fórum.
por motivos né, bem errados. E todas as que são aqui são sobre os Estados Unidos. Essas tem piadas racistas aqui, muitas piadas racistas. Esse software que eu tô usando é uma versão atualizada do original. O Frost Next. O original não se chama Frost Next e só se chama Frost. Esse site é um guia de como começar na Freenet. Então aqui vai ter sobre o Frost, sobre FMS, um Fuckid, que é basicamente ele serve para você identificar seus downloads. É muito grande aqui, você vai ler aqui se você quiser começar a usar a Freenet. Eu queria muito mostrar esse site, mas ele atualmente ele está fora do ar, então infelizmente eu não vou conseguir mostrar ele. Eu lembro que até o ano de 2022 talvez ele estivesse aberto. É um site brasileiro. Eu já encontrei outros sites brasileiros aqui e eles funcionavam, porém a única coisa que eu tenho na minha memória é que um dos sites falava sobre um aniversário e acredito eu que tinha uma foto de um bolo, e era uma história sobre o aniversário, então parecia uma historinha. Era isso o site, eu não consigo abrir ele pra ver de fato o conteúdo do site, mas o que diz aqui é que é humor, talvez sejam piadas dentro desse site, mas eu não vou conseguir abrir. É interessante ver como a internet funcionava antes da ideia natural de hoje em dia, que é TikTok, Reddit, Discord, Instagram, YouTube. Esses sites históricos mostram o visual da década de 2010 e até antes, como nos anos 2000. A internet era lenta, muito lenta. Os downloads eram lentos, tudo era muito mais lento. Isso mostra como nós evoluímos e como algumas previsões antigas, por mais de parecerem absurdas nas épocas em que foram ditas, se concretizaram. E se no futuro tivéssemos uma internet inacessível e com grande parte do conteúdo sendo ditado por governos e grandes empresas? A ideia de Ian Clark nos disponibilizou uma interface que mostra a função de redes descentralizadas sem censuras, criptografadas, assim como diziam os cypherpunks, antes do Tor browser se popularizar.